Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. 101 notebooks foram recuperados pela polícia com uma quadrilha que atuava na capital. Os suspeitos ostentavam uma vida de luxo. Mais um tatuador é denunciado por mulheres por assédio sexual aqui em BH. Comerciantes de macacos continuam de portas fechadas, calculando prejuízos por falta de segurança na barragem Mina Mar Azul da Vale. E na política, vamos te deixar a par de vários assuntos, entre eles que os prefeitos não aceitaram o acordo para pagamento da dívida do Estado. Teremos todos os detalhes com o nosso comentarista Orion Teixeira. O consumidor está fazendo as contas porque o café da manhã está mais caro. Indústrias e lojistas estão em contagem regressiva para o Minas Trend, a maior feira nacional de negócios do setor da moda. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook na página da TV Band Minas. Uma quadrilha de roubo de notebooks foi desbaratada pela polícia aqui em Belo Horizonte e 4 suspeitos foram presos. Com eles, a polícia encontrou 101 aparelhos e ainda outros, tipo tablets e celulares. A imagem é impressionante. E se você teve o seu aparelho furtado por aqui nos últimos meses, ele pode estar lá, hein? Fique atento à próxima reportagem. Os suspeitos foram presos em condomínios de luxo e ostentavam uma vida de gente rica. Mas o esquema envolve outros crimes, como adulteração de documentos e até lavagem de dinheiro. 101 notebooks e vários aparelhos eletrônicos. Esse é o saldo de itens apreendidos pela Polícia Civil durante a Operação Reset. As investigações iniciaram a partir de um furto que a vítima nos procurou, relatando que havia sido furtado dentro do veículo todos os equipamentos musicais e também os HDs com todas as composições dela. Era um músico e um notebook também contendo muitas mídias dela. Então ela estava bastante preocupada, procurou a delegacia e nós começamos a investigar esse furto. Na última semana, 4 mandados de prisão preventiva e 4 de busca e apreensão foram cumpridos em Belo Horizonte e Contagem. Todos os investigados já tinham passagem pela polícia. Foram presos em condomínio de luxo, vida de ostentação e de viagens e festas caras. Além dos objetos apreendidos, em um dos locais foram encontrados diversos documentos falsificados e equipamentos para falsificar mais documentação. Na primeira grande apreensão, nós encontramos uma plastificadora de documentos. E já na segunda, no cumprimento de busca, nós encontramos CNHs adulteradas. Essas CNHs elas eram adulteradas de certa forma até mais grosseira, porque elas não precisavam da física. Ela era digitalizada e a partir dessa digitalização eram feitos contratos, provavelmente contratos de financiamento, contratos de locação de imóveis. Encontramos várias folhas de modelo onde a pessoa fazia o treinamento da assinatura e um pendrive com inúmeras fotos que seriam usadas para poder outros documentos serem falsificados. A venda dos produtos era realizada pela internet. A Polícia Civil estima que o grupo faturava por mês uma média de R$60 mil com a comercialização ilegal destes notebooks furtados. A polícia agora trabalha na identificação das supostas vítimas para devolver o material apreendido. 40 pessoas já foram identificadas. Não deixe de fazer a ocorrência policial. Aquelas que não fizeram vão ter que fazer prova da propriedade, através de nota fiscal ou através de algum registro de que aquele equipamento é da propriedade dessa pessoa. Essas 2 vítimas tiveram os notebooks furtados em outubro do ano passado. Eu parei o veículo em frente à faculdade. Quando eu retornei, eu percebi que tinha roubado o vidro do veículo e tinham 2 policiais militares ao redor do veículo e perguntaram se eu era proprietária. Quando eu cheguei perto, eles perguntaram se eu estava sentindo falta de algum objeto e aí eu percebi que a mochila tinha sumido com o notebook. Eu parei ali na Savassi, mais ou menos na Fernandes Tourinho. Eu fui consulta médica, estava chovendo o dia, aí eu saí na correria. Quando eu voltei, o vidro de trás do meu carro estava quebrado e tinha levado uma mochila com meu notebook. Os 4 suspeitos continuam presos. A Polícia Civil segue com as investigações para saber quem são os receptadores desse material. Aqui para frente nós temos 2 linhas de investigação. Uma é o fornecimento desses materiais, de onde eles chegavam, e se eram só materiais vindos de Belo Horizonte ou se eram oriundos também de furtos de outros lugares. Já é provável a lavagem de dinheiro, mas é possível que nós chegamos à conclusão de outras fraudes, que são fraudes também dentro de seguradoras de veículos, fraudes dentro de financeira. Quanto mais vai aprofundando,
mais crimes, mais pessoas envolvidas, pessoas que o Gustavo utilizava do nome, pessoas que oferiam lucros com isso e também a própria pessoa que furtava, né, os objetos. Teve o computador roubado entre setembro e dezembro do ano passado, pode procurar a delegacia na rua Conselheiro Rocha, número 321, no bairro Floresta, aqui em BH, ou então ligar no telefone 31 3219 2339. Mais um tatuador é alvo de denúncias de mulheres por abuso sexual durante sessões. Ontem nós mostramos aqui no Jornal Band Minas que cerca de 40 mulheres já haviam denunciado ter sofrido o crime cometido por um profissional que atua na região Centro-Sul. Ele é suspeito desses crimes. Hoje mostramos novos relatos que teriam acontecido em um estúdio na região leste da cidade. A Polícia Civil já está apurando o caso. Esta mulher, que não quer se identificar, relata o assédio que teria sofrido em um estúdio de tatuagem em Belo Horizonte em 2013. Ela conversou com a repórter Vanessa Anício. Durante a sessão, desde o momento que eu cheguei, ele exigiu que eu ficasse com os seios de fora. E a tatuagem era num local que não era tão próximo dos seios, então não deveria ter tido essa exigência. E ele ficou o tempo todo durante o processo falando dos meus seios, falando que os meus seios eram muito bonitos. E durante o processo, uma amiga veio para me acompanhar da tatuagem. Ela chegou mais tarde que eu já estava fazendo a tatuagem. E quando ela chegou, ele ficou muito nervoso porque uma acompanhante chegou para ficar comigo, não permitiu que ela entrasse e pediu para ela ir embora. Não orientou nem a esperar na porta. 2 meses depois, esta outra mulher procurou o mesmo profissional e também relatou que teria sofrido o abuso. Na época, eu namorava. Ele começou a perguntar não só na satisfação do relacionamento, mas na satisfação sexual. E eu comecei a ficar trêmula, eu não conseguia responder. Ele começou a falar que ele estava ficando excitado, que ele não conseguia fazer mais, não estava difícil fazer a tatuagem em mim. E o tempo inteiro tentando pegar no meu seio, a tatuagem ficou extremamente torta. Eu comecei a chorar de nervoso e eu estava sentindo muita dor. Eu não tive reação naquele momento. A equipe foi até a região leste de Belo Horizonte, onde fica o estúdio, para tentar falar com o suposto abusador, mas não foi atendida. Por telefone, também não. Nesta semana, outro tatuador em Belo Horizonte se viu envolvido em denúncias de abuso e assédio divulgados em rede social. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso e as apurações seguem em sigilo. É muito importante as vítimas buscarem esse auxílio imediatamente, romper com esse silêncio, a fim de ter a tomada das declarações de forma humanizada, qualificada, até para evitar uma eventual revitimização. A Polícia Civil afirma que já trabalha em conjunto com o Ministério Público, que deve receber em breve uma ação coletiva das vítimas. E trazemos agora um outro destaque desta edição. Os comerciantes de São Sebastião das Águas Claras, mais conhecida como Macacos, uma cidade da Grande BH, eles continuam ali de portas fechadas por falta de clientes. Há cerca de um mês, quando as sirenes de segurança da mina Mar Azul da Vale foram acionadas, os moradores tiveram que sair do local. Isso também espantou a clientela, que tem medo de ser vítima de outro mar de lama e por isso não quer saber de frequentar ali a região. Nossa equipe foi conferir essa situação de perto. Desde que a sirene tocou em Macacos, há pouco mais de um mês, a vida no distrito não foi mais a mesma. Os turistas desapareceram e as pousadas registram prejuízos atrás de prejuízos. A gente sempre teve aqui, aos finais de semana, no mínimo 80% a 90% de ocupação. A ocupação hoje nos finais de semana tem 3%, que eu posso dizer que eu não tenho turista nenhum. Quem vive da renda que vem dos restaurantes também está preocupado. O estabelecimento do Suíço tem 5 funcionários e no último fim de semana vendeu apenas R$30 em consumação. Quando continuar assim, tem que fechar, não tem jeito, não tem como manter isso tudo sem uma renda. Comerciantes e moradores reclamam a falta de respostas e dizem que 95% do distrito não seria afetado com um possível rompimento de barragem. Eles cobram a divulgação destas informações para tranquilizar os turistas e trazê-los de volta. Se a Vale ajudasse a gente a fazer uma propaganda positiva, do mesmo jeito que foi feito, com a mesma intensidade que foi feita a propaganda negativa, ajudaria bem.
né? Hoje a gente tem feito ações pequenas, nós mesmos, comerciantes, né, fazendo isso. As aulas por aqui também continuam suspensas. O município até chegou a retomar os trabalhos na escola, mas precisou paralisar as atividades depois que os pais ficaram com medo de mandar os filhos para cá. Este lugar, cercado pelo verde, foi escolhido por votação para ser a sede provisória da nova escola aqui de Macacos. Isso foi decidido numa reunião entre representantes do Ministério Público, da Secretaria Municipal de Educação e da própria comunidade escolar. O lugar pertence à Prefeitura de Nova Lima e a Vale até se propôs a montar as salas de aula. Mas o problema é o prazo que a mineradora pediu. Eles pediram 90 dias para construir essa estrutura mais rápida. E a gente considera que 90 dias é um prazo muito longo. O ano letivo pode ficar comprometido dessa forma. Eles têm condição de fazer isso de forma mais rápida. Muitos estabelecimentos permanecem fechados à espera de uma resolução. O medo de quem vive aqui ou depende do distrito para trabalhar é que este caso perdure assim por muitos anos. No ano 2000, a barragem de rejeitos da mina do Tamanduá, aqui em Macacos, se rompeu. Toda a lama desceu aqui, pelo leito do córrego da Grota Fria. E quase 20 anos depois, olha só, a gente está aqui para mostrar que o minério continua a fazer parte do sofrimento desse rio. As águas passam no terreno deste produtor rural, que guarda com pesar as cópias do inquérito e das multas que foram arquivadas. Nós estamos em 2019, nem abriram a estrada e nem recuperaram o córrego. Possivelmente algumas leis mudaram, há uma cobrança maior da sociedade civil, mas a coisa continua mais ou menos a mesma coisa. Tanto é que a gente pode ver o que aconteceu com Mariana, né, com a recuperação do Rio Doce, o que está acontecendo com Brumadinho, né, e eu acho que aqui se repetem coisas que são, em resumo, não ressarcir de uma forma justa o prejuízo que foi dado a todos. Em reunião ocorrida nesta terça-feira, a Vale se comprometeu a manter medidas de auxílio às famílias que foram retiradas de suas casas há cerca de um mês, como mantê-las em hotéis, pagar a ajuda de custo de R$1.000 por adulto e R$500 por criança ou adolescente, além de ticket alimentação. Nós entramos em contato com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente para saber qual foi a mineradora responsável pelo rompimento da mina do Tamanduá em Macacos há cerca de 20 anos, mas não conseguimos essa informação e muito menos se há algum plano de recuperação da área atingida. Já sobre a possibilidade da construção da Escola Municipal Rubem Costa Lima, a mineradora Vale disse que 90 dias é o prazo mínimo para que a estrutura provisória seja construída com segurança. E sobre a reclamação dos moradores e comerciantes em relação à segurança da barragem Minamar Azul, a Vale informou que está reunida neste momento com representantes da população para discutir as melhores formas de atender esses pedidos. Representantes do Corpo de Bombeiros se reuniram hoje com os familiares das vítimas do rompimento da barragem da Vale, lá em Brumadinho. Essas reuniões passarão a ser realizadas toda quarta-feira e nelas serão repassadas informações sobre as operações de busca pelas 97 pessoas desaparecidas sob o mar de lama que vazou da barragem do Córrego do Feijão da mineradora Vale, que se rompeu lá no dia 25 de janeiro. 209 mortes já foram confirmadas. E veja a seguir, o consumidor já está substituindo alguns produtos do cardápio do café da manhã, porque os preços subiram nas últimas semanas. E o leite é o vilão. A Câmara Municipal de Belo Horizonte passará a ter uma comissão permanente de mulheres. O grupo será composto prioritariamente por vereadoras e os membros serão indicados por elas também, diferentemente das outras comissões que são formadas pelo presidente da casa. A nossa Câmara, gente, tem apenas 4 vereadoras. Entre os temas preferenciais dessa nova comissão estão promoção e defesa dos direitos das mulheres e combate à exploração sexual e ao feminicídio. E chegou o momento daquele nosso bate-papo semanal sobre política para te deixar bem informado sobre as últimas notícias, mas também sobre o que acontece nos bastidores, que nem sempre você fica sabendo. Nosso comentarista Orion Teixeira faz agora a análise do que realmente importa para nós mineiros. Combinado? Boa noite, Orion. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos.
Então vamos lá que a nossa lista de assuntos é grande. Nosso primeiro destaque é sobre a reunião dos prefeitos mineiros na tarde de hoje para decidir se aprovam ou não a proposta de acordo feita pelo governo do estado para quitar as dívidas com os municípios. Os repasses atrasados já passam de 13 bilhões de reais, sendo que a maior parte, 12 bilhões e 300 milhões de reais, são dívidas do governo passado, comandado por Fernando Pimentel, do PT. Na negociação feita hoje, foi considerada apenas aí cerca de 7 bilhões de reais de repasses atrasados obrigatórios. Orion, que propostas foram apresentadas pelo governo? Explica para a gente. E qual foi o resultado dessa reunião? Inácia, continua uma verdadeira queda de braço. Puxa daqui, puxa dali. Os prefeitos estão doidos para aderir a essa proposta e ver a cor do dinheiro. Eles estão avançando nessa negociação, mas querem melhorar um pouquinho mais. O que prevê a proposta do governo é que 90 dias após a assinatura do acordo de renegociação da dívida de Minas com a União, no valor aí de 90 bilhões de reais, o Estado pagaria em 33 parcelas o que deve aos municípios no valor, como você falou, de 7 bilhões de reais. Os prefeitos querem melhorar um pouquinho esse prazo, de 90 dias para 60 dias. Mas para que essa renegociação aconteça lá em Brasília, é preciso antes que o governador Romeu Zema aprove na Assembleia Legislativa os projetos de recuperação fiscal do Estado, que ainda nem chegaram na Assembleia. E o que prevê esses projetos de recuperação fiscal? Primeiro, privatização de estatais como CEMIG e Copasa, proibição de concessão de subsídios fiscais, congelamento de salários, congelamento de contratação de novos servidores. Então é preciso antes aprovar isso na Assembleia Legislativa, onde o governo começa a construir apoio político ainda. Superar essa fase aí com a renegociação da dívida, Inácio, o que vai acontecer? De onde vem o dinheiro? É que o Estado volta a ter crédito na praça, então poderá fazer novos empréstimos. Então é por meio de dívidas novas que o governo quer pagar as dívidas velhas. Esse é o único plano. E é um caminho que a gente tem que acompanhar muito de perto, porque complica o futuro de Minas Gerais, né? Outro assunto. E como a pressão em cima do governador Romeu Zema do Partido Novo não está pequena, hoje também teve audiência na Assembleia Legislativa para questionar a economia financeira que o Estado vai fazer ao final de 4 anos com os cortes anunciados. A promessa de Zema era R$1 bilhão, mas um levantamento recente anunciado pelo próprio governo aponta que será um pouco menos. Orion, explica para a gente essa história aí que dá a impressão que os deputados estão caçando confusão aí com simplesmente um anúncio de perspectiva, é isso? Inácio, é uma reconstrução que está sendo feita, então traz essa turbulência que é natural mesmo. A reforma administrativa que o Estado apresentou trará uma economia de apenas 40 milhões de reais por mês, o que é muito pouco para um Estado que tem uma folha de pagamento de 3 bilhões de reais. O segundo secretário de Planejamento, Otto Levi, que esteve hoje na Assembleia, se o governo não aprovar os seus projetos de recuperação fiscal, vai quebrar até o final do ano. É por isso que precisa de construir essa relação política para aprovar esses projetos. E esse, inclusive, é o nosso próximo assunto, né? Já que essa relação entre o governo de Minas e os deputados estaduais vai ficar mais intensa nas próximas semanas, quando teremos aí temas delicados, como a reforma da Previdência, a privatização de empresas estatais, como o Orion acabou de dizer, que vão entrar ali na pauta de discussões da Assembleia. Sem esses ajustes, essas negociações, Minas não vai conseguir renegociar aquela dívida muito alta com o governo federal. Orion, na semana passada, você lembrou aqui que essa relação dos deputados com o governo não está boa. Você viu alguma melhora, alguma conversa acontecendo que seja nos bastidores aí nos últimos dias? Sim, Inácio, o governo está conversando com os deputados da Assembleia Legislativa por blocos. A Assembleia Legislativa é dividida hoje em 4 blocos. Um bloco que apoia o governo, governista, um de oposição e 2 que são chamados independentes. É com esses 2 últimos que o Estado está buscando obter maioria. E abril será a prova de fogo da aprovação desses projetos. Tá certo. A gente tem mais um assunto para ver com o Orion, que é o seguinte. Falamos agora sobre a movimentação na Câmara dos Vereadores aqui em Belo Horizonte. Os parlamentares da oposição estão liderando aí um movimento para tentar impedir a reeleição do prefeito atual de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Orion, explica para nós aí essa situação dos bastidores. O que está sendo feito e por que impedir a reeleição? Nessa, porque a situação do prefeito está boa nas pesquisas, né? E ele está com uma estratégia que é o seguinte, que é fazer as obras que ele não fez até agora, neste ano e no próximo ano, que tem um efeito eleitoral mais forte junto à população. E os vereadores querem denunciar isso e fazer cobranças ao prefeito. Ou seja, a gente tem que acompanhar de perto, porque a população perde se essa briga ficar presa ali, ao invés de trabalhar, ficar brigando, né? Com certeza. Então a gente acompanha você também. Obrigada e até semana que vem. Prazer, boa noite. Tá certo. Bom, gente, um outro assunto para você nesta edição. O café da manhã está mais caro aqui em Minas. Alguns itens do lanche estão mais subiram aí, tem subido nos supermercados. E quem puxa essa alta é o leite,
que, segundo um levantamento do IBGE, custa hoje quase 9% a mais do que no mês passado. No dia a dia, os aumentos às vezes não chamam a nossa atenção, mas especialistas garantem que quando eles são somados ali no final do mês, mexem sim com o nosso orçamento. Lena trabalha há mais de 10 anos fazendo refeições para vender. Uma delas é o café da manhã. A chefe de cozinha faz bolos, roscas, pães de queijo e muitas outras delícias, cujos ingredientes apresentaram aumento nos últimos 2 meses. A dica da Lena é substituir alguns ingredientes. Nesse momento é mais interessante fazer a broa de fubá, porque o bolo de cenoura agora está caro, porque a cenoura está cara. Aí pode substituir pelo limão, pela laranja. De acordo com o IBGE, alguns itens da primeira refeição do dia subiram, comparando o mês de janeiro e fevereiro. O leite longa-vida, por exemplo, teve alta de 8,79%. O queijo subiu 2,09%. O pão de queijo, 2,88%. E a margarina, 1,18%. Para a coordenadora do IPAD em Minas, o aumento não é tão significativo, mas pode impactar no orçamento. Esses itens, eles, ao serem consumidos em grande quantidade pela família ou por famílias com mais pessoas, em que seja uma renda só, isso vai trazer um impacto no fim do mês, com certeza. Os itens que mais apresentaram aumento foram os derivados do leite. A explicação, segundo os especialistas, pode estar no aumento de impostos no leite importado, ou até mesmo nas perdas de 2018, um ano ruim para a produção de laticínios no Brasil. A alta foi sutil e muitos consumidores ainda não perceberam uma diferença considerável nos gastos com estes itens, como no caso da dona Marisa. Houve sim, mas não que me impedisse de comprar, Não pode deixar de ter um pãozinho. O pãozinho, a qualidade é muito boa. Lena segura e tenta não repassar os reajustes para os clientes. Para ela, evitar de comprar algo mais caro pode forçar as empresas a baixarem os preços. Eu não repasso de estalo quando aumenta o preço, eu espero um pouco. Porque às vezes o preço cai, porque se o consumidor não comprar, o dono do estabelecimento, no caso do supermercado, tem que abaixar o preço. O que não pode é deixar de começar bem o dia com um reforçado café da manhã. Primordial o café da manhã, Você passa a noite inteira com o estômago em repouso, de manhã você tem que ter um bom café. Vale gastar um pouquinho a mais? Vale, tranquilamente. Mais com café do que com almoço. No próximo bloco, você vai saber detalhes sobre o grande evento de moda de Minas Gerais, que é palco para a maior feira de negócios desse setor no país. Fabricantes e lojistas contam os dias para o Minas Trend. Pelo menos 29 moradores da cidade de Rio Preto, na zona da Mata Mineira, que haviam sido retirados de casa depois de uma elevação do risco de segurança de uma barragem de água da Vale, receberam há pouco autorização para retornar às casas. A Defesa Civil Estadual atestou a redução do nível de emergência da barragem da usina hidrelétrica Melo. O acionamento do nível 2 do plano aconteceu por conta da elevação do nível de água no reservatório da hidrelétrica causado por chuvas intensas. Se você é do setor da moda, deve marcar aí na sua agenda o maior evento de negócios do país, que é realizado aqui em Belo Horizonte. De 9 a 12 de abril será realizada mais uma edição do Minas Trend. Uma grande feira garante espaço para as marcas negociarem com os lojistas, mas o consumidor também vai poder participar das palestras e visitar a exposição de moda e ainda a área dedicada à gastronomia. O sol e toda a leveza e diversidade da primavera e do verão vão invadir a capital dos mineiros na 24ª edição do Minas Trend, que vai acontecer em abril, um dos principais salões de negócios da indústria da moda. O lançamento foi na sede da FIENG. O tema desta temporada é Em Dias de Sol, que celebra a diversidade cultural, a democracia da moda e o otimismo perante a tempos difíceis que necessitam de um olhar de esperança. Hoje estamos falando com o único salão de moda brasileiro e que pode vir a ser o maior salão de moda da América Latina, que é o Minas Trend. A parte do foyer é toda aberta à população. As pessoas vão poder visitar, vão poder assistir às palestras, vão poder marcar encontros na área gastronômica, vão assistir os shows. Um estudo da FIENG mostra que há em Minas Gerais 9.750 empresas na cadeia produtiva da indústria da moda, que empregam mais de 125 mil pessoas. O número de empresas mineiras representa 13,5% do segmento em todo o país. Aproximadamente 5 mil visitantes de fora vindo ao evento.
Isso com certeza gera negócios, não somente para as empresas que estão ali vendendo, mas também para hotéis, bares, restaurantes. Divulga Belo Horizonte como destino turístico, também como destino da moda para os outros estados e para as outras regiões do Brasil e mesmo do mundo. No último ano, o saldo de empregos foi positivo para o setor no estado, com 2.603 novos postos de trabalho. A balança comercial mineira do setor também fechou 2018 com saldo positivo de 50 milhões de dólares, sendo os Estados Unidos o principal destino de exportações. O Minas Trend será entre os dias 9 e 12 de abril no Expo Minas. Em um só lugar, expositores e lojistas dos segmentos de vestuário, calçados, bolsas, joias e bijuterias. E hoje, às 9h30 da noite, tem a última rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro enfrenta a Caldense no Mineirão, o América joga com o Guarani de Divinópolis e o Atlético visita o Tupinambás em Juiz de Fora. Os resultados a gente mostra amanhã para você. E para encerrar, eu te convido para conferir imagens feitas agora, que você pode conferir no céu de Belo Horizonte, da lua de sangue, que está realmente belíssima. A gente volta amanhã com as notícias de Minas. Até lá.